Olá, meu nome é Thiago Rodrigues, sou neurocirurgião e hoje eu vou falar sobre os meningiomas, que são os tumores mais frequentes do cérebro. Os meningiomas costumam ser benignos, ou seja, não dão metástase à distância e têm uma baixa capacidade de invasão. Porém, existem variantes atípicas, que a gente chama, e existem variantes malignas do meningioma, ou seja, o meningioma pode dar metástase à distância. Porém, a grande maioria é benigna. Quando eu falo grande maioria, mais de 95% dos meningiomas são benignos. Tá? O grande problema é a região que o meningioma cresce. Como ele cresce no cérebro, ele pode comprimir as estruturas adjacentes e gerar repercussões clínicas, gerar sintomas nos pacientes por causa disso, mesmo sendo pequenos. Como os meningiomas costumam ser benignos e apresentam um crescimento lento, é muito comum que o paciente não perceba que ele apresenta um meningioma. Ele demora muito tempo para perceber que tem um meningioma. Ou quando é descoberto esse meningioma, ele é descoberto através de um exame de imagem, uma tomografia ou uma ressonância, realizados por outro motivo. O paciente apresenta uma dor de cabeça, vai no médico, é solicitado algum exame de imagem, e aí o paciente descobre que tem um meningioma. Não quer dizer que a causa da dor de cabeça seja o meningioma. E tampouco, se o meningioma for tratado, vai melhorar a dor de cabeça. A gente fala que foi um achado incidental, foi descoberto o meningioma em uma investigação de um outro sintoma. E além disso, os meningiomas são muito frequentes, principalmente nos idosos. Então é muito comum no idoso a gente encontrar um meningioma pequeno num exame de imagem e esse meningioma não ter repercussão nenhuma. Tá? Qual que é o problema dos meningiomas? A região que ele nasce, então algumas vezes mesmo meningiomas pequenos geram muitos sintomas nos pacientes. Por exemplo, ele pode nascer perto do nervo óptico e comprimir o nervo óptico e gerar uma perda visual. E algumas vezes também os meningiomas, apesar de ser benigno, eles conseguem invadir o cérebro adjacente e gerar um inchaço cerebral, um edema cerebral. Isso gera manifestações clínicas. Uma pergunta muito frequente no consultório é: o paciente, por algum motivo, faz um exame de imagem, uma ressonância e descobre que tem um meningioma. Muitas vezes é um paciente idoso. E o paciente chega preocupado no consultório sobre o que esse meningioma pode ocasionar. Na grande maioria das vezes, nós temos apenas que acompanhar esse meningioma, esse paciente com meningioma, para ver se esse tumor está crescendo ou não. Na grande maioria das vezes, o tumor está estável, não cresce. Então, basta o acompanhamento. Alguns poucos meningiomas precisam de tratamento cirúrgico, principalmente meningiomas grandes que dão sintomas, ou meningiomas que de alguma forma começam a invadir o cérebro adjacente. E aí provoca o edema cerebral, um inchaço cerebral ali ao redor da região que o meningioma está invadindo, e isso atrapalha o funcionamento cerebral. Nesses casos, estaria indicada a cirurgia. Como que nós tratamos os meningiomas? Existem basicamente duas formas de tratamento. A cirurgia, propriamente dita, ou seja, retirar aquela massa tumoral, ou então a terapia com irradiação, que pode ser a radioterapia ou a radiocirurgia. O tratamento de escolha é a cirurgia. Por quê? Porque com a cirurgia, com a retirada de toda aquela massa tumoral de um meningioma, nós evitamos e diminuímos em muito o risco da transformação maligna. Ou seja, daquele meningioma que era benigno se transformar num meningioma maligno. Isso não ocorre com a radioterapia. Pelo contrário, a radioterapia favorece essa transformação, essa malignização dos meningiomas. Então a gente já pensa, se a radioterapia favorece um pouco a malignização, qual é o racional? O racional é deixar a radioterapia e a radiocirurgia reservadas para os meningiomas de difícil acesso, os meningiomas que a gente não consegue operar, ou quando conseguimos operar é às custas de um risco muito grande para o paciente. São os meningiomas profundos e pequenos. Tá? Então esse tipo de meningioma favorece um pouco o tratamento com radioterapia. Também no caso de recidiva tumoral ou de pequenos restos tumorais, quando o paciente é submetido a uma cirurgia e aí infelizmente sobra um pedaço pequeno desse meningioma, é aceitável você fazer a radioterapia nesse resto tumoral. E depois de uma cirurgia, é necessário fazer algum tipo de tratamento adjuvante, quimioterapia ou radioterapia?
Geralmente não. A resposta mais simples é não, salvo raras exceções. O meningioma ele pode ser curado com a cirurgia. Não é necessário fazer radioterapia e nem quimioterapia depois. Porém, em algumas situações, quando o meningioma invade regiões que são impossíveis de ressecar cirurgicamente, quando invade a parte óssea, a base do crânio, etc., locais que a gente não consegue tirar totalmente o meningioma, aí pode ser necessário uma radioterapia pós-operatória. Quimioterapia, nunca. Radioterapia em algumas situações. Se esse vídeo te ajudou, gostaria de pedir um like e para se inscrever no canal, para a gente continuar produzindo. Um abraço.